E aconteceu isso, né? Mas assim, eu sempre fui muito dedicado à escola, sempre estudei. Diferente de quem quer jogar bola, geralmente abandona os estudos, ou não quer saber de estudar, ou é indisciplinado. Então, na escola, eu sempre tirei notas boas, sempre, né, estudei. E foi chegando esse momento. E dentro da escola mesmo, eu comecei a conhecer pessoas que dançavam também. Inclusive de pessoas que tinham um grupo de dança. Na época chamava de bonde, né? Naquela época das festinhas, que os grupos iam dançar nas festinhas, em cima do palco e tal. Então, tava ali com 13, 14, 15 anos. E aí eu comecei a me conectar com essa galera e aí eu acabei entrando para esse grupo. E largou o futebol mesmo? Porque na verdade foi passando, né? Mas assim, acontecia de se tornou um hobby, né? Então jogava ali e tal, tinha uns Mas momentos. assim, ser profissional já tinha saído do seu objetivo? Meio que tava nessa fase assim, né? E aí veio essa questão da dança, que a dança sempre me encantou, né? Como eu falei. E eu comecei a dançar com esse grupo. A gente ia pras festas e tal. E era maior barato, assim. Ficava amarrado e tal. E chegou um momento que a gente fez várias apresentações e tal. Só que, tipo assim, eu sempre pensei assim, tá, e qual que é o próximo passo, né? Isso não termina aqui, né? Isso é um início. E ali você tava brincando de dançar. Exatamente. Certo. E diferente dos meus colegas, eles faziam aquilo ali só pra pegar a mulher, vamos dizer assim. Né? Então, porque era aquela coisa que você dançava, rebolava, as mulheres gritavam, gostava e beleza. E eu fazia, era algo além disso, né? De você gostar, de você amar mesmo. Você já queria viver daquilo. Exatamente. E aí teve esse momento, só que era uma coisa muito, como você falou, né? Não era nada profissional, né? Embora a gente tinha ensaios, a gente pagava até coreógrafo e tal. Aí depois, como é que começou profissionalmente? Eu conheci uma outra galera que já dançava profissionalmente. Então, vê, né? Tudo tá no você se conectar com outras pessoas, né? E aí, essa galera dançava profissionalmente. E aí, eu me conectei com eles e tal. E, do nada, assim, com 16 anos, eu já estava dançando profissionalmente. E comecei a dar aula também com 16 anos. Então, assim, eu trabalhava, estudava e dava aula. A minha vida, o meu dia a dia... Você já trabalhava também? Já trabalhava. Eu comecei a trabalhar, na verdade, de forma... Como é que se diz? De forma... Informal? De forma formal, foram a partir dos 15 anos. Mas, assim, antes disso, eu já trabalhei, tipo... ajudando a limpar restaurante, ajudando a entregar gás. Então, sempre me virava para fazer alguma coisa. Mas com 15 anos eu fui jovem aprendiz. Que legal. E aí eu fui trabalhar num mercado, né, na Baixada Fluminense. E aí eu ganhava, lembro até hoje, ganhava R$ 2,10 por hora. Eram 5 horas, eram 4 horas de trabalho, né, que a lei determina. Então, meu salário era R$ 150 por mês. E aí nessa fase eu estudava de manhã. Trabalhava de tarde? Saía correndo da escola, trabalhava à tarde, saía correndo do trabalho. Da aula. E, teve um momento que dar aula e outros momentos assim também estudar, me desenvolver, fazer escola de dança, aí ter contato com as modalidades, estudar o hip hop, o jazz, o balé, o contemporâneo e tal. E aí era isso, eu chegava em casa meia-noite, todo dia saía cedo. Isso com 16 anos? Com 16 anos. E aí eu tive algumas sortes, né? Porque assim, por exemplo, na época da escola eu largava 12h20, tinha que estar na escola no trabalho 1 hora. Não conseguia chegar 1 hora. E aí o gerente desse mercado era aquele gerente assim que ninguém gostava, né? Mas comigo foi totalmente diferente. Ele me recebeu, perguntou como é que eu estava na escola, pediu para ver meu caderno. Aí eu expliquei a questão do horário, ele falou que não tinha problema chegar e tal. Então assim, as coisas fluíam, né? E aí nessa época eu meio que empacotava as compras dos clientes, botava no carrinho e levava no carro. Aí rolava na época uma gorjeta e tal. Aí com aquilo eu fui juntando dinheiro e eu dava pra minha mãe guardar na poupança, né? E aí eu fui juntando e tal. E aí teve essa época, né? Então assim, mas com 16 anos eu comecei a dar aula profissionalmente e dançar profissionalmente. E eu até me questionava, falei, cara, e é dar aula pra adultos, né? Tanto que no início eu pensava assim, cara, como é que eu vou fazer para os adultos me respeitarem? Você dava aula onde? Na onde você fazia aula? Então, eu comecei a dar aula num projeto social que é dentro de uma escola.
Ah, tá. Dentro de uma escola. E as pessoas iam pra lá fazer, as pessoas do bairro, né? Tinha essa oportunidade de fazer. E aí era tipo final de semana, né? Então, ou seja, eu estudava, trabalhava de segunda a sexta, fazia aula e final de semana ainda dava essa aula nesse projeto. Então era full time, assim. Como é que você achava, assim, as pessoas? Um garoto de 16 anos já no início, assim? No início eu pensei muito isso, né? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para um monte de adulto com 16 anos me respeitar? Só que aí, naquele momento, eu aprendi uma coisa. Quando você tem uma postura, quando você... Né, as pessoas veem uma seriedade no seu trabalho, uma responsabilidade, elas respeitam, independente da idade. Então, isso que aconteceu. Eu nunca tive problema em relação a isso. E aí, também, se a gente buscar lá na infância, né, aquela questão de você ter responsabilidade... Desde muito cedo, Desde muito cedo. Isso vai te amadurecendo, né? E aí, você vai pegando esse time E foi meio que uma escola, né? De você ter contato com pessoas adultas e você conseguir... Você foi crescendo junto. Crescendo e se relacionar com isso. Porque tem muitas pessoas que isso seria um martírio, né? Essa pessoa tá diante ali de adultos para poder ministrar uma aula. Mas aí você, para você virar um professor de dança profissional, você tinha que ter um curso específico ou foi porque você já tinha o dom da dança? Porque você era muito novo. Então, as duas coisas, né? Primeiro, eu tinha habilidade, né? Eu conseguia dar aula, eu conseguia... Porque assim, para você ensinar alguma coisa para alguém, você não precisa ser o doutorado, não sei das quantas, você só precisa estar alguns passos à frente daquela pessoa, né? Porque imagina, uma pessoa que não sabe dançar. Tem que ter didática, né? Tem que ter a didática, né? Uma pessoa que não sabe dançar e você sabe fazer 3 passos de dança, você já pode ensinar aquela pessoa. Sim. Então, o que aconteceu? Como eu já fazia aula, então já tinha construído essa questão de aprender, de ter a técnica da dança, e a didática a gente foi pegando no caminho, né? Entendendo o que funciona, o que não funciona e tal. Claro, depois veio outras formações que isso ficou um pouco... Saiu da forma empírica, né? E ficou mais de uma forma mais estudada. Mas a gente foi crescendo no caminho, pegando esse time no caminho. E você foi fazendo vários cursos para poder... fui fazendo vários cursos, workshops e tal. Só que além disso eu estudei numa escola de dança mesmo, onde a gente tinha uma companhia profissional e a gente estudava mesmo, então a gente caía dentro de aula. Isso com quantos anos já? Aí nessa fase de 16 para lá,